A jornada de quem investe é muito parecida com escalar uma montanha, sabe? O caminho muda, as ferramentas que a gente precisa se transformam e o objetivo, lá no topo, é bem diferente do objetivo aqui na base. Hoje, a gente vai explorar as 4 fases dessa jornada e entender por que uma estratégia de investimento nunca, mas nunca mesmo, deveria ser a mesma para a vida toda. Vamos lá? Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é? E a resposta é um sonoro não. Pensa bem, as metas que uma pessoa tem aos 20 anos são as mesmas que ela vai ter aos 60? Dificilmente. A nossa vida evolui, os planos mudam, a família cresce. E para que as finanças funcionem de verdade, elas precisam acompanhar essa evolução. Então, o nosso roteiro hoje vai passar por 4 etapas fundamentais. A gente começa com a fundação, que é onde tudo se inicia. Depois, a gente acelera na fase de acumulação, seguida pela manutenção. Por fim, chegamos na distribuição. E para fechar, vamos ver como alinhar tudo isso porque o caminho de cada um é único. Olha, uma forma bem legal de enxergar essa jornada é pensar na vida financeira como um ciclo de agricultura. Primeiro, a gente prepara o solo, cria uma base bem forte. Depois, vem a hora de plantar e cuidar da lavoura, que é a fase de crescimento. Em seguida, a gente mantém a terra produtiva e, por último, claro, aproveita a colheita. Cada etapa tem o seu tempo e o seu porquê. E tudo começa por aqui, na primeira fase, a fundação. Esse é o alicerce, sabe? É onde se constrói a base para todo o sucesso financeiro que vem pela frente. É o momento de aprender a lidar com o dinheiro de verdade. O foco aqui, de jeito nenhum, é ficar rico rápido. O objetivo real é criar hábitos financeiros sólidos, daqueles que ficam para a vida toda. É sobre construir uma base segura, principalmente a tal da reserva de emergência, que funciona como uma rede de segurança para tudo que vem depois. Sem essa base, o resto fica bem mais arriscado. E o legal é ver como uma coisa se conecta com a outra aqui. Poupar com frequência cria o hábito. Investir em conhecimento, em aprender, acelera o processo. E começar a entender os tipos de ativos já prepara o terreno para o que vem a seguir. É um ciclo virtuoso. Uma fundação bem feita deixa a jornada inteira muito mais suave. E com a base pronta, a gente sobe de nível. Vamos para a segunda fase, a acumulação. Agora, com a fundação sólida, o foco muda completamente. O objetivo é pisar no acelerador do crescimento. Com aquela rede de segurança, a reserva de emergência já montada, o jogo muda. Agora dá para assumir um pouco mais de risco, um risco calculado, claro. Essa é a fase de acelerar mesmo, de buscar aquelas oportunidades que podem trazer retornos maiores e dar um verdadeiro empurrão no crescimento do patrimônio. Nessa etapa, a palavra-chave é diversificação. Sabe aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? É exatamente isso. Combinar diferentes tipos de investimento ajuda a equilibrar o risco com o potencial de retorno. E como o tempo ainda está a favor, com um horizonte longo pela frente, dá para ter uma tolerância maior a riscos moderados, buscando um crescimento mais forte. E assim, a gente chega na terceira fase, a manutenção. Conforme a aposentadoria vai se aproximando, a prioridade muda de novo. Sai de cena o crescimento acelerado e entra a preservação. É hora de proteger tudo o que foi conquistado. O foco agora é blindar o capital que foi construído ao longo dos anos. A busca, então, troca de marcha, priorizando investimentos mais seguros, mais previsíveis. O objetivo é diminuir a gangorra do mercado, a volatilidade e garantir a estabilidade financeira para a grande transição que vem aí. A estratégia de defesa aqui é bem clara em 3 passos. Primeiro, diminuir a exposição a ativos de maior risco. Segundo, o dinheiro começa a ir para investimentos mais estáveis. E terceiro, um ponto importantíssimo, proteger o poder de compra desse dinheiro contra a inflação, usando ativos indexados, porque não adianta nada ter a mesma grana se ela compra menos coisa no futuro. E aqui entra uma tática fundamental, a renda passiva. Ter ativos como ações que pagam bons dividendos ou fundos imobiliários permite que a pessoa comece a colher os frutos do patrimônio, recebendo uma renda sem precisar vender o principal. É o dinheiro trabalhando para valer. Bom, vamos agora para a fase final desse ciclo, a distribuição. Esse é o momento em que se começa a usar o patrimônio acumulado para viver. É a tão sonhada hora da colheita. O grande desafio aqui é o planejamento. Tem que garantir que os recursos durem o tempo que for preciso. O foco principal é criar um fluxo de caixa estável, um orçamento que cubra as despesas sem precisar vender ativos na correria de forma prematura. E para essa fase, 2 ferramentas se tornam cruciais. A previdência privada, que ajuda como uma fonte de renda a mais e também pode facilitar a sucessão.
E o planejamento sucessório, que pensa no depois, organizando a distribuição dos bens de forma eficiente e garantindo que o legado construído seja preservado para as próximas gerações. Chegando ao final, é muito importante reforçar uma coisa. Este ciclo é um guia, é um mapa. Não é um conjunto de regras escrito em pedra. A jornada de cada pessoa é única. Então, o ponto central é esse: alinhamento. Fatores pessoais, como a tolerância ao risco de cada um, são tão importantes quanto a fase da vida. Um bom planejamento, um planejamento sólido e equilibrado, leva em conta tanto o momento quanto o perfil de quem está investindo. E para a gente fechar, fica a reflexão. Identificar em qual fase dessa jornada uma pessoa se encontra já é o primeiro grande passo para tomar decisões mais inteligentes. A partir daí, qual seria o próximo movimento estratégico? A resposta para essa pergunta é o que pode definir o futuro de qualquer jornada financeira.